preciso voltar alguns anos, né? Porque com o golpe de 2016 e a subida ao poder do presidente Michel Temer, as leis das estatais e das SA foram modificadas, de maneira que, de tal forma profunda, né? Seguindo a tal ponte para o futuro, né? que foi a carta que se embasou lá, o governo que assumiu, o grupo de governo que assumiu o governo brasileiro após o golpe de 16, tirou-se do acionista chamado controlador das empresas estatais e das empresas SA, Petrobras é uma empresa estatal e de sociedade anônima, o poder de gestão das empresas, sabe? Então, o Estado brasileiro, a União, tem a maioria das ações com direito a voto, né, nas assembleias gerais, porém, se dá ao Conselho de Administração da companhia poderes extraordinários de vetar proposições que atinjam interesses privados, atualmente, dos 65% de acionistas privados que a companhia tem, dos quais 45% são estrangeiros. Muito bem. Então, a União e o governo ficaram sem o poder absoluto, sem o poder direto de gerenciar a Petrobras, né? Ao mesmo tempo, essas leis, através dessas leis, os estatutos internos, estou falando da Petrobras, foi modificado de maneira que consolida esse poder dos interesses privados e dos acionistas privados sobre a gestão da companhia. Então, essa é a realidade. Essa é a realidade, e nós vencemos as eleições de 2022, né? Para mudar isso, inclusive, não é mesmo? Então, o que está acontecendo agora, depois de um ano do governo Lula, e com que esse ano foi praticamente sem modificar a gestão da companhia, pré-Lula, né? E vendemos campos e vendemos, aprovamos operações, não temos conteúdo nacional, enfim, todo aquele conjunto de medidas liberais que prevaleceu nos governos Temer e Bolsonaro. Muito bem. Então, esse ano que passou, essa pergunta que você faz, professor Luciano, é o seguinte: pode ser dividido em duas partes. Primeiro, o lucro da Petrobras. E depois, o que se fazer com esse lucro, não é mesmo? Então, para ser bem claro e rápido, não quero tomar o tempo também muito, é o seguinte: o lucro da Petrobras no ano passado foi perto de 100 bilhões de reais, né? Isso é um absurdo, porque quem paga esse lucro da Petrobras são dois itens: a exportação de petróleo e o povo brasileiro com o preço dos combustíveis no Brasil, não é? Então, não é admissível que um governo que foi eleito pelo povo brasileiro, a Petrobras pertence ao povo brasileiro, através da União, que tem a maioria das ações com direito a voto, nós estejamos pagando preços absurdos de combustíveis internamente, que fazem que a Petróleo Brasileira S.A. tenha 100 bilhões de reais de lucro, enquanto o nosso gás de cozinha está a R$85, né? Enquanto os alimentos estão caros por causa do diesel, que custa muito caro. Então, nós estamos diante de uma realidade que não poderia ter acontecido já nesse primeiro ano, na minha opinião. Já nesse primeiro ano. Porque não está mais o preço do PPI, preço do petróleo importado. Mas ainda tem boa parte relacionada ao PPI. Nós somos autossuficientes exportadores de petróleo. Então, nós estamos diante dessa total incoerência num governo que foi eleito para mudar essa situação, não é mesmo? Então, e só para falar no lucro. E aí, decorrente direto disso, vem a parte do lucro que é destinada aos acionistas, que são os dividendos, né? Então, 45%, 40% ainda é muito alto, tá entendendo?
Nós temos uma lei que regula, inclusive, o mínimo possível da distribuição de dividendos, que, se não me engano, é 25% ou 30%, né? Então, e que foi adotada durante os governos Lula e Dilma, entendeu? Deixando o restante do lucro para investimentos, para, enfim, como você falou, Luciano, para investimentos junto às sociedades sociais, essa coisa toda. Então, esses são os dois pontos que nós temos que tentar avaliar e refletir nesse programa. O que é que o Joga em Terra traz à discussão, que é fundamental, que é a interação com a sociedade e com o povo brasileiro para mobilizá-lo, não é mesmo? Em termos de pressão política para que esse processo de democratização do Estado brasileiro se acelere. Eu concordo plenamente. Mas trago novamente à tona o seguinte, professor. O senhor tem razão. Agora, nós, tudo bem, temos que ter uma comunicação excelente, essa coisa toda, mas nós ganhamos a eleição. Então, se nós tivéssemos perdido a eleição, esse seria um problema realmente central para nós atacarmos com perspectivas de improbabilidade muito elevadas. Mas não. Nós ganhamos a eleição. Nós ganhamos a eleição para mudar, não é mesmo? Então, nós já saímos com essa vantagem, professor. Então, temos que aproveitar essa vantagem, não é mesmo? E mobilizar a sociedade, mobilizar a população brasileira na modificação, se for esse o caminho, na modificação das leis que transformaram o Estado brasileiro num agente do grande capital financeiro transnacional e transformaram o Brasil numa colônia do grande capital, dos fundos financeiros internacionais. Hoje, a Petrobras, quem manda na Petrobras é o BlackRock, né? Então, são os grandes fundos. O professor Roberto Moraes, aqui da Universidade do Rio de Janeiro, publicou um livro sobre os grandes fundos. Então, o senhor citou no final que a atividade, a nova empresa, a nova indústria é a indústria financeira, é verdade. Está entendendo? Então, nós não estamos tratando mais com as empresas tradicionais que nós conhecíamos, voltadas à produção, né? Em que a associação dos interesses das empresas privadas e a associação do Estado, né, era possível com essa base de benefícios sociais que a empresa trazia, com empregos, com impostos, essa coisa toda. Hoje as coisas são diferentes. Mas, voltando ao petróleo, quer dizer, nós temos que aproveitar isso e mudar a legislação para que, efetivamente, as empresas estatais voltem a ser geridas pelo Estado brasileiro, pelo governo e pelo Estado. E aí, Luciano, o professor Luciano, você colocou aí a diferença entre política de Estado e política de governo. É verdade. Mas o que está acontecendo na Petrobras hoje, quer dizer, houve uma votação em relação à distribuição de dividendos e o presidente da empresa se manteve neutro na votação. Isso é inédito na história da Petrobras. A Petrobras, que é uma empresa estatal, o presidente da República, raramente, que eu me lembre, o presidente da República quase não interferia, porque a Petrobras era uma empresa de governo que praticava uma política de Estado e de governo. Não é mesmo? Então, houve essa coisa agora do percentual de distribuição dos dividendos, traz à tona um conflito que é inaceitável para a gestão da maior empresa industrial brasileira. Não é mesmo? Então, esse é um ponto. E em relação à tua pergunta, não é, Luciano? Repete aí, por favor, que eu acabei nesse desvio aí com o professor Joaquim. É porque nós sabemos, doutor Guilherme, que o petróleo é um recurso isso aí. Ele acaba. E em que medida o investimento da Petrobras em recursos renováveis, de energias renováveis, sustentáveis, pode contribuir para neutralizar essa avidez do mercado, desse discurso violento da mídia corporativa, e por aí vai o meu questionamento. Muito bem. Vamos lá. Primeiro, o Brasil é o país mais rico em energia do mundo.
e energias fósseis, através do petróleo e gás natural, que nós já temos descoberto, que foi o pré-sal trouxe à tona a nossa riqueza, a potencialidade do subsolo das bacias sedimentares brasileiras, não é mesmo? E energias renováveis. Somos um país com sol 360 dias por ano. De vento, o Nordeste toda a nossa faixa equatorial são milhares de quilômetros com um potencial eólico absolutamente gigantesco, né? Os biocombustíveis, nós somos grandes produtores agrícolas, e os biocombustíveis estão à mão aí, inclusive a Petrobras, nos nossos governos, fundou a Petrobras Biocombustíveis, não é mesmo? A energia nuclear está aí, nós temos grandes recursos de minerais e reservas de urânio, né? Então, nós temos potencial hidrelétrico gigantesco, somos o país mais bem servido, hidrelétrico bastante já explorado, mas as PCHs, o potencial de geração hidrelétrica com PCH no Brasil dá mais dessa grande usina que nós temos aí no Rio Paraná, né? Muito bem. Então, isso tem que ser tratado de uma forma sistêmica. Você não pode ser o desenvolvimento brasileiro, que nós consumimos muito pouca energia para esse tamanho do país, muito pouca energia, né? Então, nós temos que incentivar o consumo de energia e temos que colocar energia barata no mercado para, inclusive, nas nossas empresas industriais terem uma vantagem competitiva nesse mundo multipolar que nós já estamos vivendo, para dar consistência econômica e financeira às nossas empresas. Não é mesmo? Então, é necessário que pratiquemos energia de acordo com a nossa produção. E isso tem que ser gerido de uma forma, como eu disse, sistêmica, aproveitando da melhor maneira possível todo esse potencial estratégico que a gente tem, energético que a gente tem, para que o custo da energia seja um custo ao consumidor, seja um custo que englobe todas essas formas de energia, não é mesmo? As fósseis e as renováveis. Muito bem. Agora, com respeito à transição energética, é verdade, né? Após a primeira revolução industrial, o aquecimento, a taxa de aquecimento global aumentou. Agora, nós estamos num período de aquecimento geológico, né? A última glaciação terminou há 10 mil anos atrás. Não é mesmo? Então, o aquecimento, o planeta já está se aquecendo. E tem o seguinte, estamos atravessando agora uma época de fenômenos geofísicos em relação ao Sol, que é fundamental. Nós estamos com o maior número, temos mais de 500 terremotos por dia. As placas estão se modificando, né? Isso nada tem a ver com a indústria de hidrocarbonetos, com o consumo de hidrocarbonetos, né? Então, há um processo geológico atuante na Terra. Já tivemos mais de 50 vulcões em erupção no mesmo dia. Então, nós estamos... É preciso que a humanidade se prepare para isso. Muito bem. Sob o ponto de vista específico, né, é o seguinte, o Brasil, de acordo com as emissões totais das indústrias, emissões de CO2 totais das indústrias para a atmosfera, o Brasil contribuiu somente com 1% do total. Então, nós aí já temos uma dimensão que nos separa do restante do mundo, não é mesmo? Segundo, a nossa matriz energética, somos a 9ª economia do mundo, a nossa matriz energética é a mais bem equilibrada das grandes economias mundiais, 55 fósseis e 45 renováveis, enquanto a matriz mundial é de 80-20, fósseis e renováveis. Então, nós, inclusive, a nossa matriz energética, praticamente, em termos gerais, já cumprimos as metas do Acordo de Paris, entendendo? Então, tudo isso, aliás, o presidente Lula já chamou a atenção desse ponto, né? Então, nesse processo de transformação energética, de transição energética, nós vamos contribuir, tudo bem, eu estou dizendo, já contribuímos com a nossa matriz energética, temos que aumentar muito o consumo de fósseis e de renováveis, porque nós consumimos muito pouca energia, não é mesmo? Então,
para recuperar um projeto nacional desenvolvimentista com a indústria brasileira, com todo um aparato industrial brasileiro, né, para que venhamos a competir, como eu disse, num novo mundo multipolar que já é uma realidade. Então, todos esses aspectos têm que ser levados em consideração para que nós não sejamos prejudicados nas nossas reservas de combustíveis fósseis. Isso é importantíssimo, está entendendo? Porque a perspectiva que nós temos é de 30 a 40 anos para que você efetivamente venha, no mundo inteiro, globalmente, você venha ter maior participação das energias renováveis com respeito às energias fósseis. E nós estamos vendo aí pela realidade, né, que nós vivemos, por exemplo, a guerra russo-ucraniana tem como base a energia. A primeira coisa que fizeram foi dinamitar os gasodutos russos para alimentar a Europa. O que é que fez a Alemanha? Duplicou a produção de carvão. Não é mesmo? E a Alemanha é um país que está inserida centralmente na transição energética. Mas quando interesses nacionais se aparecem, esses interesses se sobrepõem, pelo menos temporariamente, à transição energética. Está entendendo? Outra coisa, a guerra na faixa de Gaza. Foram descobertas e foram detectadas na faixa marítima fronteiriça a Gaza, que pertence à faixa de Gaza, reservas gigantescas de gás. Então, isso tudo tem... a geopolítica mundial como um todo ainda tem na sua base a energia, o domínio de fontes de energia. Então, essa é a grande oportunidade do Brasil, não é mesmo? Então, nós temos que, como eu disse, continuar investindo em energias renováveis, né, para melhorar, inclusive, tecnologicamente, todas as nossas a aparelhagem, a equipagem das nossas turbinas eólicas, né, enfim, melhorar a parte solar, principalmente, que nós somos grandemente, temos um potencial enorme, é verdade. Agora, não podemos simplesmente achar, não, o petróleo brasileiro não vale mais nada, nós temos que entregar esse petróleo a empresas estrangeiras, que elas vão exportar, e é o que nós estamos fazendo. Nós estamos queimando reservas. Nós exportamos mais de 2 milhões de barris por dia. E cobramos do nosso povo preços internacionais. Então, isso não pode continuar assim. E temos que modificar, o governo tem que enfrentar esse grande desafio, retomar a base legal para que o governo efetivamente controle as empresas, tanto a Eletrobras, na Eletrobras nem a nomeação do presidente, o governo conseguiu, com o ministro Guido Mantega, não é mesmo? Então, isso não pode continuar, essa situação não pode continuar. Isso vai contra o modelo de projeto de país que os governos Lula e Dilma praticaram, né, nos seus governos, e o projeto de país que o povo brasileiro escolheu em 2022. Essa situação tem que ser enfrentada. O professor Bercovici já disse que há fundamentos constitucionais para que o governo tome medidas jurídicas, práticas, com apoio jurídico. O governador Requião levantou, não, temos que, então, convocar referendos do povo para modificar essas leis, não é mesmo? Então, esse é um desafio que esse governo, que é o nosso governo, tem que enfrentar, para que, inclusive, como eu disse, e respondendo à tua pergunta, fazer uma gestão sistêmica do setor energético brasileiro. Aliás, o professor Beluso, ele propõe que haja uma empresa estatal, um ente estatal de energia, para justamente gerenciar sistemicamente o sistema de produção energética no Brasil. Então, esse é o grande desafio, que nós temos que enfrentar. Mais dia, menos dias, nós vamos ter que enfrentar. Não é mesmo? Então, por exemplo, só para terminar, desculpe, a Petrobras, por exemplo, tem que voltar ao retalho, ao mercado distribuidor, não é mesmo? Tem que voltar imediatamente. Passamos um ano, estamos mais com quase um ano e meio de governo, e nós temos... vendemos a BR, meus amigos, pode perguntar ao cidadão comum brasileiro, a grande maioria do cidadão comum brasileiro que consome combustíveis não sabe que os postos Petrobras não pertencem mais à Petrobras. Eles acham ainda que a Petrobras, isso tem que acabar. Mas como é que nós vamos fazer uma empresa que já tem os postos Petrobras?
fundemos outra empresa para ir ao mercado imediatamente, coloca qualquer nome e esclarece a população que, olha, a Petrobras está fundando uma empresa de distribuição, né, que não tem nada a ver com os postos Petrobras. Esclarece isso. Né? Isso é fundamental para a gente regular os preços internos, porque quem não tem distribuição não regula o preço interno. Temos que voltar a Liquigás para regular o preço do gás do GLP para o trabalhador mais pobre brasileiro, que o GLP é fundamental. Temos que abaixar o diesel. Então, isso tudo depende de iniciativas desse governo através da própria Petrobras. Então, há um nó górdio aí que tem que ser desatado nessa interferência, não é na interferência do governo, é na gestão de uma empresa estatal pelo governo, para que ela cumpra, como você falou, cumpra um projeto de governo e um projeto de Estado que a gente defende.